Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de programação em R. Finalmente, nós chegamos ao tópico 7 do nosso curso, que é o tópico sobre análises inferenciais. Esse tópico, ele é um pouco mais denso, por isso que a gente vai subdividir ele em outros subtópicos, que são subtópicos que eu construí para organizar, né, esse tópico maior de análises inferenciais. Então, nesse tópico, a gente vai falar sobre análise bivariada, teste de correlação, teste de regressão linear simples e múltiplo e teste de regressão logística simples e múltiplo. A gente vai começar essa aula falando sobre análise bivariada, então, provavelmente essa aula já vai ser subdividida em outras pequenas aulas, é, porque são muitos conteúdos de fato, né? Esse é um conteúdo um pouco mais denso, formado por não só por análises descritivas, né, mas também por análises inferenciais. Então, a gente vai fazer um gráfico ou outro, mas primordialmente, né, o foco são as análises inferenciais, já que a gente já teve uma trajetória aí, né, de análises descritivas, por isso que vão ser, né, vários subtópicos. Antes de a gente iniciar, né, eu vou explicar qual base de dados que a gente vai utilizar. Esse vai ser, né, a última aula que a gente vai, esse tópico, né, de análises inferenciais, vai ser o último tópico que a gente vai utilizar bases de dados prontas. Depois eu vou construir a base de dados para desenvolver os demais tópicos, porque a gente tinha a intenção de trabalhar com bases de dados que já estavam disponíveis na internet, né? Então, por exemplo, nesse tópico a gente vai trabalhar com dados eleitorais. Então, a gente vai pegar os dados lá do TSE, eu vou disponibilizar a base de dados para vocês da mesma forma como eu já estou fazendo no GitHub. Então, eu vou mostrar aqui onde a gente vai pegar a base de dados. Se vocês escreverem TSE dados, vai aparecer o portal de dados abertos do TSE, mas a base de dados que a gente vai trabalhar é fruto de uma junção de três bases de dados que eu peguei aqui no TSE. Eu vou disponibilizar essa base para vocês pronta aqui no tópico 7. Por enquanto ela não está aqui, eu vou terminar de gravar, né, o curso e aí eu disponibilizo a aula. Mas basicamente é uma base de dados de senadores da última eleição, né, de 2022, onde tem dados como, por exemplo, a parte social desses senadores, né, raça, estado civil, grau de instrução, a situação, se ele foi eleito ou não eleito, valores de despesa de campanha, quantidade de votos. Então, tem várias informações aqui que são informações relevantes, né, para várias análises dentro das ciências sociais, da ciência política, e aí a gente faz, comum fazer essa junção dessas bases de dados, né, para ter algumas informações aí. Então, eu vou disponibilizar assim que a gente finalizar o curso, né, e por enquanto, então, eu vou explicar para vocês o que seria, né, essa análise inferencial que a gente vai fazer. Deixa eu só trocar aqui. Então, a gente vai trabalhar com análises que são análises probabilísticas. Dentro da análise de dados, a gente tem outros tipos de análise, né? Por exemplo, as análises de amostras não probabilísticas, amostras por julgamento, construídas por cotas, aquela técnica bola de neve, né? Onde uma pessoa vai indicando a outra e ao final se constrói uma amostra não probabilística, amostra desproporcional. Então, assim, cada tipo de amostra é apropriado para um tipo de pesquisa. Como a gente vai fazer análises inferenciais, nós precisamos de análises que sejam probabilísticas, de amostras que sejam probabilísticas, né? Então, a gente pode trabalhar com amostra aleatória simples, com amostra sistemática, amostra estratificada, amostra por conglomerado. E o que é uma amostra, né? Existe um cálculo amostral, não vou explicar esse cálculo amostral aqui, mas coloquei um link, né, onde vocês podem ler um pouco mais sobre tipos diferentes de amostra. E assim, mas o que não é uma amostra? A gente escuta muito, né, que a amostra é determinada porcentagem. Então, por exemplo, quando passa lá no Jornal Nacional, foi entrevistada uma amostra representativa, e aí a pessoa fala, poxa, eu não fui entrevistada. Então, a amostra de uma população grande, como por exemplo a população brasileira, é uma amostra muito pequena. Quanto maior a população, menor vai ser a amostra. Então, por exemplo, uma população como a nossa, com mais de 200 milhões de habitantes, uma amostra representativa seria de cerca de 1.500 pessoas. Né? Então, a amostra ela não é 10% da população. Né? Porque pensem bem, se a gente fosse entrevistar 10% de 200 milhões de habitantes, né? Essa pesquisa não terminaria nunca, né? Ia ser uma outra tentativa aí de fazer como censo, né, que a gente não consegue, né, tem essa dificuldade para realizar. Então, as amostras são uma pequena quantidade da população. E a gente poderia dar muitos exemplos, né? Tem aquele famoso exemplo lá de quando você vai fazer um exame médico, né? E aí, quanto que a pessoa tem que tirar de sangue, né? Uma pequena amostra, né? Já pensou se ela tirasse 10% do sangue do corpo da pessoa para fazer alguns exames, né? Isso não seria viável. Então, assim, existe um cálculo, né, para a gente chegar nessa amostra
Eu não vou explicar, fazer esse cálculo aqui, que a nossa intenção, né, é falar sobre ambiente de programação, mas procurem, né, entender, é um cálculo muito simples. Hoje em dia a gente consegue fazer esse cálculo online, mas fazer à mão também é um cálculo bem fácil de se fazer. Então, como a gente vai tratar, né, de análises inferenciais, ou seja, análises onde a gente precisa extrapolar da amostra para o universo, a gente precisa de amostras que sejam de fato representativas, porque senão a gente não consegue fazer essa extrapolação. E qual que é a intenção quando a gente faz análises inferenciais? Sempre quando a gente faz uma análise, que a gente pretende tirar uma inferência dessa análise, a gente tem a intenção de analisar uma hipótese, né, e confirmar ou refutar essa hipótese. Então, a gente sempre vai partir de uma hipótese nula, que é H0, né, que a gente chama de H0, e a gente sempre vai ter a intenção de rejeitar essa H0 para confirmar a nossa hipótese, a nossa H1. Por exemplo, é, a minha hipótese é de que anos de escolaridade aumentam, influenciam no aumento médio da renda da população. Qual que vai ser a minha H0? A minha hipótese nula vai ser de que anos de escolaridade não influenciam no aumento médio da renda da população. Qual que vai ser a minha intenção? Vai ser rejeitar essa hipótese nula, né? Rejeitar a minha H0 para confirmar a minha H1. Eu quero demonstrar que sim, que o aumento de anos de escolaridade influencia no aumento médio da renda da população. É basicamente isso a intenção das nossas pesquisas, né? Então, para saber se a H0 ela vai ser confirmada ou rejeitada, a gente tem que realizar os testes inferenciais. E esses testes, eles, na maioria dos casos, vão fornecer para a gente uma probabilidade. E essa probabilidade vai indicar se a gente rejeita ou não a nossa H0. E aí, como que a gente analisa essa probabilidade? Nos testes, tem alguns testes que eu vou mostrar para vocês que não apresenta essa probabilidade. E aí a gente faz um teste complementar para verificar essa probabilidade. Como que a gente faz a leitura dessa probabilidade? Então, essa probabilidade a gente vai chamar de valor de P, que é a probabilidade de se obter um resultado igual ou mais extremo que o obtido, dado que a hipótese nula é verdadeira. Esse P, ele vai ter um valor. E a gente vai interpretar esse valor conforme esse gráficozinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Se o P ele for menor que 0,001, ele vai ser altamente significante. Se ele for menor que 0,01, ele vai ser razoavelmente significante. Se o P for menor ou igual a 0,05, ele ainda vai ter significância estatística, a gente vai conseguir ainda rejeitar a nossa hipótese nula e aceitar a nossa hipótese alternativa, mas ele vai ser pouco significante. E se o P for maior que 0,05, a gente vai ter pouca evidência de significância, ou seja, a gente não vai poder rejeitar a nossa hipótese nula. Isso aqui foi uma convenção, né? E o que significa isso? Significa, por exemplo, se a gente rejeitar aqui no 0,05, que a gente está aceitando uma probabilidade de erro de 1 em 20 casos. Então, por exemplo, em 100 casos, a gente aceita uma probabilidade de erro de 5, né, em 100. É basicamente essa a convenção que a gente fez, principalmente nas ciências humanas, de aceitar sempre quando o P for menor que 0,05. Em ciências biológicas, ciências exatas, né, que os resultados eles precisam ser mais precisos, é comum que não se aceite o P menor ou igual a 0,05, né? O ideal é que o P seja menor ou igual a 0,01 ou menos que isso, né? Porque quanto mais significante, né, mais a acertabilidade daquele teste, né? Em algumas ciências é necessário, né, por exemplo, nas ciências médicas, que realmente os testes sejam muito assertivos, né? E aí a gente vai começar as nossas análises com um teste de Q-quadrado. O teste de Q-quadrado é muito comum, muito provavelmente vocês já ouviram, já utilizaram. Muitas pessoas começam suas análises utilizando o teste de Q-quadrado, muitas vezes isso é realmente recomendável. Mas cada teste, ele é específico para um tipo de variável específica, né? Eu comecei o curso falando isso para vocês, que era muito importante que lá naquela introdução do curso, a gente aprendesse sobre os tipos de variáveis, né? E esse conhecimento era cumulativo e que a gente utilizaria na sequência. Então, a sequência agora a aula de hoje, essa é a sequência daquilo lá. Lembrar daqueles tipos de variáveis para agora a gente pensar os tipos de testes. Então, quando eu ensinei lá atrás para vocês o que é uma variável quantitativa, o que é uma variável qualitativa, se qualitativa pode ser ordenada, não ordenada, se quantitativa pode ser contínua ou não contínua. Então, esse conhecimento é para a gente pensar agora nos testes que a gente tem disponíveis. Esses testes, eles são adequados a variáveis específicas, e aí agora a gente utiliza esse conhecimento. Então, por exemplo, o teste quadrado, ele é apropriado para variáveis qualitativas categóricas,
categóricas não ordenadas, que também podem ser dicotômicas, isto é, com apenas duas respostas válidas. Exemplos de variáveis que podem ser utilizadas neste teste: sexo, gosto musical, cor dos olhos, preferência, gosto por um tipo específico de sorvete, gosto por um tipo específico de cor, enfim, variáveis que são categóricas. E, assim como para qualquer teste estatístico inferencial, é interessante que as amostras elas sejam relativamente grandes. Esse teste, ele vai indicar para a gente se existe um relacionamento estatisticamente significativo. Ele não vai indicar qual que é a associação. Então, por exemplo, eu posso testar ali sexo e cor dos olhos. Ele vai mostrar se existe uma relação entre essas duas variáveis, mas ele não vai me dizer se qual sexo, masculino ou feminino, está associado com qual cor dos olhos. Eu não tenho essa associação através do teste Q-quadrado. Por isso que o teste Q-quadrado, ele é indicado para determinadas situações, mas ele não é um teste muito completo. Assim, ele é um teste interessante, mas não vai mostrar para a gente em qual direção, né, que aqueles resultados estão indo. Ele é um teste não paramétrico, então ele não depende de parâmetros populacionais, como, por exemplo, a média e a variância, desvio padrão. E aí vamos fazer agora o teste e a gente faz a interpretação desse teste no R. Então, vou abrir aqui o ambiente de programação. Vocês lembram, quando a gente abre o ambiente de programação, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Definir o nosso diretório de trabalho. Ctrl Shift H para definir o nosso diretório de trabalho. Quem não se lembra disso, é muito importante que volte nas aulas anteriores e reveja, porque é essencial que a gente tenha, no mínimo, né, alguns conceitos básicos. Então, eu vou aqui abrir onde eu salvei o curso. E eu já salvei a base de dados do Senado em uma pastinha específica. Abri a pasta errada. Vamos abrir aqui novamente. Não é o curso de extensão, é o curso 2023. Então, vou abrir aqui a pastinha do Senado. Então, aqui já está a minha base de dados, é a minha base 100 2022. E vocês lembram? Ó, eu abri aqui, ele só está aparecendo para mim o console, né? Para que eu veja o script, é só eu clicar aqui no cantinho, né? Para diminuir a janela, e aí eu consigo ver o script. Então, deixa eu só fechar aqui, pessoal. Só um instante. Então, a gente está aqui no tópico 7. Depois eu vou disponibilizar, né, como eu estou fazendo esse script para vocês lá no GitHub. Eu defini o meu diretório de trabalho e eu vou abrir minha base de dados. Eu já ensinei para vocês como abrir a base de dados em alguns formatos. E eu ensinei também como abrir a base de dados no próprio ambiente de programação do R. Então, se eu quisesse utilizar, então a gente vai utilizar aqui a base de dados do Senado 2022. E essa base de dados a gente vai utilizar para fazer testes bivariados. Se eu quisesse abrir essa base de dados aqui no meu ambiente de programação, eu ia precisar de um pacote chamado readxl. E eu ia utilizar uma função, vou escrever aqui, função chamada read_excel. Aí eu ia utilizar para abrir a minha base de dados, mas como eu quero fazer algumas pequenas alterações aqui na minha base de dados, e eu quero mostrar para vocês como fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cliquei em cima da base de dados que a gente vai utilizar, que é a base em 2022. Essa base de dados é fruto da junção da base de dados receita, candidatos e essa outra base aqui de candidatos. Uma tem informações sobre receitas, a outra tem informações socioeconômicas dos candidatos e a outra tem as informações sobre total de votos. Então, por isso que a gente fez essa junção. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o script onde eu faço o merge dessas bases de dados. Então, ele está carregando a cidade estadual. Pessoal, aqui no material que eu vou disponibilizar para vocês, vai ter o Leia-me. No Leia-me tem o codebook, né, com os códigos, o que significa cada uma dessas variáveis. Meio que dá para entender aqui pela variável, né, mas eu vou fazer essa alteração também. Então, por exemplo, essa variável aqui, ela não é double, ela é um numeric. Total de votos também é numeric. Aí vamos aqui para o lado. Número do partido, a gente não vai usar. Idade. Idade é numérico também. Grau de instrução. Grau de instrução, uma variável numérica. Quando a gente atualiza, ele volta lá no início.
Situação no turno, se o candidato foi eleito ou não eleito, também é numérico. Valor de despesa na campanha, também é numérico. Total de receitas, também. Aí vamos ver se ele colocou numérico tudo que a gente queria aqui. Número do partido. Ok. Então, essas foram as alterações que a gente queria fazer. Eu vou copiar esse código aqui, vou colar ali e vou deixar para abrir. Vou colocar import aqui para ele abrir ali. Aí, eu vou colocar aqui o código que a gente utilizou para abertura e depois, quando vocês forem abrir novamente essas bases, vocês não precisam fazer esse procedimento de novo. Vocês podem ativar aqui o pacote readxl, ativar aqui essa segunda linha, né, rodar essa segunda linha e rodar a linha para visualização aqui da análise. Então, o que que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai começar fazendo um teste Q quadrado. Então, vou colocar aqui, teste Q quadrado. Deixa eu só apagar uma coisinha aqui. Então, o teste Q quadrado, ele é um teste muito simples para a realização dele. A gente basicamente utiliza uma função e essa função se chama Q quadrado. Mas para fazer esse teste Q quadrado, a gente precisa de fazer esse teste Q quadrado com uma tabela, né? Uma tabela de contingência. Por isso que, antes de fazer o teste, eu prefiro criar essa tabela. Então, eu vou vir aqui e vou criar um objeto chamado tabela 1. Objeto de atribuição, né? Eu vou atribuir a esse objeto um valor, então, alt menos. E aí, eu vou utilizar a função table para a criação dessa tabela. Dentro dessa função table, eu vou colocar aqui base, o nome da minha base, cifrão para chamar a variável que eu vou testar. Então, eu vou testar aquela variável que diz se o candidato foi eleito ou não eleito. E ela é a DS, situação, tot turno. Vírgula, eu vou relacionar essa variável com a cor e raça. Então, eu quero saber se existe uma relação estatisticamente significativa entre a cor e a raça do candidato e o fato de ele ter sido eleito ou não eleito. No caso, a gente vai estar testando para eleito. Então, aqui, base, nome da minha base novamente, cifrão, TS, cor, raça. Vou rodar isso daqui. Então, eu criei aqui a minha tabela de contingência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Criei aqui minha tabela de contingência. E aí, agora eu vou fazer o teste Q quadrado. Então, a gente vai utilizar a função xq.teste, ele já até dá o autocomplete aqui pra gente. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o nome da tabela que eu acabei de criar. Então, tabela 1. E vou rodar isso daqui. Então, esse aqui é o resultado. A gente vai falar sobre esse warning message aqui. Vou colocar aqui os resultados. E a gente vai interpretar isso aqui na nossa apresentaçãozinha. Então, o que a gente tem aqui? Apesar das variáveis que a gente escolheu, elas cumprem o requisito, essa base de dados, primeiro, ela não é muito apropriada para realizar o teste Q quadrado. Porque fere um pressuposto de que a gente precisaria ter uma amostra que fosse bem grande. A gente não tem uma amostra tão grande assim, né? Não são tantos senadores candidatos assim. E aí, mas ainda assim, né, eu acho que deu para entender a lógica do teste, como o teste foi construído, né? Um teste interessante. E o que que sai no resultado desse teste? Primeiro sai o título do teste, né? Que é um teste Q quadrado. Sai as variáveis que a gente utilizou, e no caso, as nossas variáveis, a gente armazenou elas dentro de um objeto que a gente chamou de teste 1. E depois sai os valores do grau de liberdade, o valor do teste, do Q quadrado, e o valor do P. Então, a primeira interpretação que a gente pode fazer aqui é do valor do P. O P, ele é 0,007, ou seja, ele é menor que 0,05. Sendo assim, a gente consegue rejeitar a nossa hipótese nula, de que não existiria uma associação entre a situação do candidato, ou seja, se ele foi eleito ou não eleito, e a cor e a raça dele, certo? E a gente consegue, então, confirmar a nossa hipótese alternativa, de que existe uma relação estatisticamente significativa. Como eu disse para vocês, a gente não consegue saber qual que é a direção desse teste, né? Se alguma cor está associada com o fato de ser eleito ou não eleito, ou outra cor. Então, a gente não consegue ter esse resultado através do teste quadrado. Aí a gente pode fazer um teste complementar para ter esse resultado. Então, a princípio, né, o que o teste Q quadrado mostra para a gente é o valor do Q quadrado, né, deu 15.701.
O grau de liberdade, ou seja, 5 graus de liberdade aqui nesse caso, e o valor do P. É, o quadrado médio, o quão diferente as frequências observadas são das frequências esperadas, assumindo que não há uma associação entre as variáveis. Então, se o valor do Q quadrado ele for muito baixo, indica que as frequências observadas elas estão próximas das frequências esperadas, sugerindo que não há uma associação significativa entre as variáveis. Logo, se o Q quadrado ele for alto, indica que as frequências observadas elas diferem substancialmente das frequências esperadas, sugerindo uma associação significativa entre as variáveis, que é justamente, né, o que geralmente a gente quer, que exista, né, uma associação significativa entre as variáveis, para que a gente consiga rejeitar a hipótese nula, né, e confirmar, aceitar, né, a hipótese alternativa. Aí eu fiz um outro teste aqui, é, e aí, para vocês verem, né, uma outra possibilidade de teste, onde a gente não encontra, né, significância estatística, que também é importante. Então, o segundo teste que a gente vai fazer vai ser utilizando a mesma variável sobre eleitos e não eleitos, então, teste 2. Mas agora, né, uma outra variável para montar a nossa tabela de contingência. Então, eu vou criar aqui, teste 2. Eu vou criar uma tabela 2, objeto de atribuição, alt menos, table, para a criação da tabela, então a função table, abre parênteses, base de dados que a gente está trabalhando, DS, situação total no turno. Não sei, a gente poderia alterar esse nome, não sei, por eu que não me lembro exatamente, mas se vocês olharem lá no codebook, ele vai dizer exatamente o que significa esse código que foi criado. Então, a variável que a gente quer, vírgula, base de novo, base 100, 2022, cifrão, para chamar a variável ds underline gênero. Fecha parênteses, vou rodar essa tabela 2, então criei aqui minha segunda tabela de contingência e vou fazer um x-teste. Então, aqui eu vou colocar tabela 2. Por enquanto, pessoal, a gente não está olhando as categorias que formam cada uma das variáveis, porque nesse momento não interessa a gente saber quais são essas categorias, já que a gente não consegue, né, verificar essa associação é positiva, negativa, a direção dessa associação. Mas no próximo teste que a gente for fazer, a gente já vai observar isso. Então, eu vou rodar aqui o meu x-teste. Então, aqui, vou copiar, vou colar aqui. Vou colocar isso aqui como um comentário, né? Então, novamente, ele apresenta para a gente aqui o título do teste, as variáveis que a gente está utilizando, no caso, as minhas armazenadas aqui nesse objeto 2, nessa tabela 2, o valor do teste, então, o valor já bem menor, né, que esse anterior aqui, o grau de liberdade, 1 grau de liberdade, e o p-valor 0,3, ou seja, não existe significância estatística entre o gênero do candidato e o resultado ali da eleição, eleito, não eleito. A gente não verifica estatisticamente essa relação. Então, a gente não consegue rejeitar a nossa hipótese nula e, menos ainda, então, confirmar a nossa hipótese alternativa. Nessa aula é isso, pessoal. Então, na próxima aula, a gente vai ver um outro teste, que é o teste de Lambda.